parece leve quando você olha, mas quando tu vai empurrar, você fala, não é possível. Tem um chumbo no porta-mala, não sei o que é. E aí, quando você vai empurrar sozinho, quer ver, tá só um casal. E a minha esposa, ela é tão forte, né? Cadê a minha esposa? Cadê a pastora? Não tá aí? Tá pra lá, né? Ela é tão forte que ela tem que ficar lá no volante, né? E aí tu vai empurrar. Meu Deus do céu, mas Deus sempre envia um anjo para ajudar, né? A não ser que você esteja no meio do mato, mas senão alguém vê um cara empurrando o carro, do nada, homem é assim, né? Para de fazer o que está fazendo só para ir lá, atravessa a rua, estaciona o carro para ajudar o outro a empurrar, né? Principalmente se estiver chovendo. Mas quando a gente está empurrando o carro sozinho é difícil. Sim ou não? Agora, e quando tem 5 empurrando um carro? Parece que a gente está só empurrando uma bicicleta, né? A não ser que seja numa subida, aí o negócio ainda é difícil. Mas glória a Deus. Então, o reino de Deus é isso. Né? Não é sobre nós, é sobre Ele. E quando é sobre Ele, Ele não é o meu Pai. Ele é o Pai? Ele é o Pai nosso. Então, se Ele é o Pai nosso, todos nós somos filhos e filhas. E juntos somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quem daqui estava na semana passada e retrasada aqui no culto? Levanta a mão. A gente está, a semana passada pelo menos. Amém, glória a Deus. A gente está vindo numa construção. Talvez você não estava, mas conseguiu acompanhar pelas redes sociais. Hoje o pessoal da mídia puxou até minha orelha, colocou até um microfonezinho aqui, ó. Por quê? Porque falaram que estava ruim o áudio só captando da caixa. Então você que está nos acompanhando aí no Instagram, seja muito bem-vindo a uma palavra de Deus que vai transformar a tua semana no nome de Jesus. E a semana passada a gente falou sobre distrações, sim ou não? E como que foi a sua semana? Tiveram coisas tentando te distrair do caminho, do propósito? Mas você agora ficou um pouco mais esperto talvez do que nas semanas anteriores, porque você viu que Satanás, ele é perfeito, não, porque só Deus é perfeito, mas ele é perito em nos enganar, em nos distrair do propósito. Ele é perito, ele usa pessoas, usa situações, e a gente assistiu vídeo para descontrair, mudei de roupa no meio da pregação, mas fato é que a gente entendeu que toda arte de engano, Satanás vai fazer de tudo para nos tirar do propósito. E hoje a gente vai dar uma continuidade. Não vamos falar sobre distração, mas quem lembra o que eu falei que a gente ia falar hoje? O tema da mensagem de hoje então é como ouvir a voz de Deus. Amém? Alguém já te perguntou isso? Ou você talvez já tenha feito essa pergunta para alguém? Eu normalmente quando eu vou contar alguns testemunhos, a pessoa fala assim: Rafa, mas vem cá, como que é esse negócio aí de ouvir a voz de Deus? Eu já ouvi um monte de gente falar isso e vem uma voz do além e fala, filho meu. Cada um pergunta e fica com curiosidade. E hoje a gente vai entender um pouco sobre como ouvir a voz de Deus. Amém? Então apertem os cintos, abra a sua Bíblia e vamos junto nessa viagem. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5 está escrito: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Repita comigo. Muitos tipos de vozes. Então a própria Bíblia aqui, através do profeta Isaías, está dizendo que há, sem dúvida, no mundo muitos tipos de vozes. Continuando. E nenhuma delas é sem sentido. O que isso quer dizer? Que cada voz tem um propósito, seja ele bom ou ruim, mas ele não é por acaso. Sabe quando acontecem coisas que você fala, poxa, essa semana está tão difícil, parece que tudo está dando errado na minha vida? Alguém já viveu isso? O dia, né? Acordei com o pé esquerdo, o pessoal costuma dizer, né? Eu não sei porque que ainda votam na esquerda, né? Tem até os ditados falando, né? Brincadeira. E aí a pessoa, ela fala, acordei com o pé esquerdo, hoje não está legal, estou doente. O meu chefe brigou comigo, briguei com a esposa. Se o cara briga com a esposa logo cedo, o dia vai ser horrível mesmo. Não tem como. A pior coisa que existe. O cara briga com qualquer pessoa, ele supera. Mas brigar com a esposa falou alguma coisa pra ele, o cara fala, eu sou um lixo mesmo.
Não sou ninguém. Se sente um caco. Porque a gente acredita no que a nossa esposa fala. E da mesma forma, a esposa. Tem muitos homens que não batem nas suas esposas. Mas as palavras que proferem é pior do que um murro no estômago ou no meio da cara. Não estou falando para você bater na sua esposa, tá? Pelo amor de Deus. É para você parar de falar essas palavras para ela. E mude isso. Mude. Nem sempre é fácil. O dia mal vem para todos nós. Mas a gente precisa aprender a ter o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito se chama domínio próprio. É fácil? Não. Mas Jesus não disse que seria fácil. No mundo tereis aflição. Mas tende, porque eu venci. Então, peraí, se ele já venceu e ele fala para a gente ter bom ânimo, ele não fala para a gente seguir ele, então é um caminho de vitória. Mas é interessante, ele promete para a gente que vai ter o dia mal e que a gente vai ter aflição. Mas sabe o que ele promete também? Estarei com vocês até a consumação dos séculos, até os fins dos tempos. Então não importa o quão difícil seja, você não está sozinho. Posso ouvir um aleluia? Vamos agradecer a Deus por isso? Fala, Jesus, obrigado porque eu não estou sozinho. Mesmo às vezes eu me sentindo sozinho, não compreendido. Às vezes as pessoas que eu mais amo não entendem o que eu sinto e o que eu quero dizer. Mas o Senhor está comigo. E o Senhor conhece os meus pensamentos, porque Ele sonda mentes e corações. E cada palavra antes de sair da nossa boca já estava em seu conhecimento. Aleluia! Quem aqui ama Jesus? Dá uma salva de palmas para Ele. Jesus é lindo. Nós chamamos Jesus. Pai, que essa palavra, Pai, seja a Tua palavra, não a minha. Que eu venha fechar minha boca para que Tu fales através da minha vida. Eu sou Teu servo, manso e humilde, Pai. E eu te peço, perdoa, Pai, todas as minhas vezes que tentei fazer do meu jeito. Mas que hoje, Pai, eu diminua para que Tu cresças. E que a palavra para o qual está sendo lançada, ela venha produzir o fruto. No nome de Jesus. E ela não volte vazia. Amém. Olha que lindo, em João, capítulo 10. Jesus diz, no verso 2 ao 5. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem. Quem que vai na frente? O pastor. Então as ovelhas seguem o seu pastor. Está aí um ponto importante. Quem você tem seguido? Quem que é o nosso bom pastor? Jesus. Deus coloca pastores nessa terra para nos pastorear. Mas esse pastor, ele precisa ser parecido com o bom pastor. Senão, você não vai estar acompanhando. Ele tem que ir na frente. Se ele não estiver na frente com Jesus, pode ter certeza que você está vindo atrás sem Jesus também. Até achando que está com Jesus. Você até crê, Jesus até te ouve, mas você às vezes está sendo conduzido para um caminho de morte. A Bíblia vai falar o quê? Cegos guiando outros cegos. Sim ou não? Os fariseus e mestres da lei, não importa o quanto que você tem de conhecimento bíblico. Quando eu me converti, eu não me converti, na verdade, quando Jesus me encontrou. Eu não tenho nem capacidade de me converter. Mas a tua graça e a tua misericórdia me alcançou. Eu tinha de 18 para 19 anos.
Somos em 4 irmãos. Eu sou o terceiro. Tenho 2 irmãos homens mais velhos que eu e uma menina caçula. E o meu irmão mais velho, ele já tinha lido quando eu fui convertido, 1 vez e meia a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia? Inteira? Então, o meu irmão ateu já tinha lido a Bíblia 1 vez e meia. Ateu. Sabe para quê? Para convencer as pessoas a saírem do caminho. E eu, recém-convertido, não conhecia quase nada de Bíblia, mas estava com o coração nas mãos do Salvador. E quando a gente está nas mãos do Salvador, não tem lobo, não tem nada que possa, ladrão que consiga nos roubar. E aí as conversas, quando começava a querer trazer texto fora de contexto para me convencer de sair do caminho, eu falava assim, eu não conheço muito da Bíblia, mas eu sei quem é Jesus, a quem eu sirvo. Se você quiser aprender sobre a Bíblia, a gente pode estudar junto. Mas se você quiser discutir sobre ela, eu vou te deixar falando sozinho. Eu não sou um teólogo. Não era na época um teólogo. E aquilo Jesus que me ensinou, porque existem lutas que não são nossas. E você tem perdido tempo lutando com a pessoa errada. Porque você tem ouvido a voz errada. Amém? Então, continuando. Eles o seguem porque reconhecem a voz dele. Então a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Talvez em algum local que você estivesse congregando, ou talvez em algum vídeo da internet, ou talvez algum pregador externo já foi na igreja que você congregava, e aquela palavra que aquele homem ou aquela mulher estava pregando não te trouxe paz. Alguém já passou por isso? Sabe? A pessoa prega e não... Por quê? Porque você não reconhece a voz de outro, a não ser a dele. Se você é ovelha dele, você não vai ouvir a voz de outro pastor. Só o bom pastor. Amém? Olha que interessante, eu vou trazer um contexto. O porquê que aqui no início que a gente leu no verso 2, fala assim, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre. Da onde que a gente está falando? Alguém aqui sabe? Da onde que a gente está falando sobre que tem essa porta? Já parou para pensar nisso? Aonde que tem uma porta que o porteiro abre para o pastor? Até hoje ainda existe, mas naquela época existia muito mais. Quando eles estavam viajando com o seu rebanho, eles não tinham o próprio aprisco, sim ou não? O rebanho tem o próprio aprisco na sua casa, mas eu vou viajar. E era comum quando, por exemplo, aconteceu do nascimento de Jesus. Quem lembra que teve toda aquela movimentação de todo mundo voltar para suas cidades para fazer a contagem de número de pessoas? Vocês lembram disso? Quando Jesus ia nascer, Maria grávida, vai Maria, José e vai até Belém. Lembram dessa história? Tem até filme na Disney que fala Estrela de Belém. Quem não assistiu, eu indico, é o meu filme de criança favorito. A Estrela de Belém. Tem o Bo, que é o burrinho. E aí o que aconteceu? Esses pastores, quando eles chegavam numa cidade, eles iam dormir num local. E todos eles deixavam todas as suas ovelhas misturadas juntas, num aprisco gigante. E que tinha um porteiro. Então meio que você fazia ali, né, um cadastro daquela época. Opa, tudo bom? Quantas ovelhas? Tal, beleza. E o outro. E aí imagina que tinha às vezes 20 pastores com milhares de ovelhas no mesmo lugar, ou centenas. Como que você vai fazer para cada um? Opa, misturou tudo. Umas estão brancas, outra está branca, outra é branca. Imagina como é que é, eu não sei, tem as malhadas, tem algumas ovelhas um pouco
marronzinha, né? Mas como que você vai falar, ela é minha e ela é dele? Mas olha que lindo, a ovelha ela só reconhece a voz do seu pastor. Tem um vídeo, pena que eu não trouxe ele hoje, mas tem um vídeo no YouTube, depois você pode procurar. A ovelha reconhece a voz do seu pastor nos dias de hoje. Aí você vai, eu acho que é lá em Israel, não tenho certeza. Tu vai ver várias ovelhas ali num aprisco e as pessoas, o cara fala, tenta chamar elas. Ele explica como é que assobia para chamar e tal. Elas continuam comendo, finge demência, como dizem, né? Finge que nem ouviu. Aí, o pastor delas fala assim, agora escutem. Ele só dá um assobio. Todas elas levantam a cabeça e vêm correndo para ele. E era exatamente isso que acontecia naquela época. Por isso que está falando assim, o porteiro deixava o pastor entrar, porque ele sabia que o pastor tinha deixado as ovelhas. E aí vai falar que as ovelhas reconheciam, não precisava dividir. O pastor, quando ele chamava, só vinham as suas ovelhas que conheciam o timbre de voz dele e o jeito de ele chamar. Aí o outro pastor podia estar tudo misturado. Quando chamava, cada uma ia e não tinha briga, não tinha, aquela ovelha minha, não tinha como mudar isso. Porque a ovelha conhece a voz do seu. Então fica já um ensino, isso é fato. E até os dias de hoje, tá? Se você conversar com um cuidador, um pastor de ovelha, né? Não só aqueles caras que engordam a ovelha para matar, né? Mas um pastor de ovelha mesmo vai poder te autenticar isso. João, ainda no capítulo 10, um pouco mais à frente, verso 8, vamos continuar. Todos os que vieram antes de mim são ladrões. Aí, ó. Aí, ó. Quiser pausar a musiquinha de fundo? As ovelhas ignorando. Todas já levantaram a cabeça. Como isso é lindo. Pode ir. Que lindo isso. Meu Deus do céu. Sabe por que elas obedecem à voz do seu pastor? Porque elas confiam nele. Relacionamento sem confiança não dá certo. Ele nunca conduziu elas para um abismo, para o perigo, e às vezes que elas estivessem em perigo, ele se colocou à frente. A Bíblia vai falar... Bom, vamos continuar, que senão daqui a pouco, de vez, eu segui o roteiro da ministração, eu vou acabar pulando etapas. Então, verso 8, capítulo 10 de João, verso 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Vamos parar aqui. Está falando que se alguém entrar por mim, quem é que está falando aqui? É Jesus. Ele é a porta. Então, se você passa por ele, você será salvo, entrará, sairá e achará alimento. Quando entra e sai, está falando de descanso, porque está falando do aprisco, onde você vai passar a noite. É em segurança. Então, só em Jesus a gente tem a segurança, salvação
alimentação e um sono de paz. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu amo esse versículo. Sabe por quê? Porque aqui Jesus fala que ele é o bom pastor. Mas ele não está falando que ele é o único bom pastor. Hoje a gente vê muitos pastores, mas poucos bons pastores. Porque o bom pastor é aquele que está disposto a dar vida pela ovelha. E dar vida pela ovelha não é que se alguém aparecer aqui com uma arma, eu vou entrar na frente da bala. Claro, se numa necessidade pode ser, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? É fácil eu falar, gente, o dia que se você tiver em ameaça de morte, eu vou me jogar na sua frente. É uma coisa até romântica de falar, né? Fica bonito, não fica? Mas não é isso. O que é vida, gente? É tempo. Dar a vida pela ovelha é sangue. É suor. É pagar a conta. É dinheiro. Infelizmente, hoje a gente vê muitos pastores que querem só ser cuidado. Sendo que eles foram chamados para cuidar. O bom pastor, ele dá vida, ele dá tempo, ele dá dinheiro, ele dá sangue, ele se sacrifica. E como resultado, as ovelhas também querem cuidar do pastor, por gratidão. O dia que eu me chegar perto de alguém por interesse, porque eu quero ser cuidado, aí eu perdi o lugar do pastor e virei ovelha. Sim ou não? Então o bom pastor, ele dá vida. O dia que eu te procurar, claro que eu posso procurar para pedir ajuda, sim. Mas se eu, em primeiro lugar, estiver preocupado em você me ajudar, em você me servir, meu querido, pode ter certeza que eu perdi o caminho já. Eu me perdi. Aí eu te dou, agora, diante do altar, autoridade para me corrigir. Pastor, o que é isso? O senhor não era assim, não. Aconteceu alguma coisa? Pode falar. Porque eu fui chamado por Jesus. E ele falou assim, filho, tu me amas? Eu falei, eu te amo, Jesus. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas. Então eu estou aqui para apacentar. Amém? Continuando. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Aqui tem outras versões que ao invés de um mercenário, vai falar o assalariado. O que isso quer dizer? O pastor não deve ser assalariado? Não, de forma alguma. Eu acho muito justo os pastores receberem um salário. Hoje, graças a Deus que eu não preciso e a igreja nem tem condição de me pagar. Mas aqui está falando, por isso que vai também, a mesma palavra vai usar para mercenário. Aqui está falando que é aquele que trabalha pelo dinheiro. Consegue entender? E não pelo chamado. E não porque ele nasceu para fazer aquilo. Não foi Deus quem chamou, ele que quis. Eu não dei certo, eu era mecânico, não dei certo, eu era açougueiro, não dei certo, vou virar pastor. Enfim, não é isso. Isso não é ser... Mas tem muita gente que é assim. Tu é pastor porque, não dei certo na vida, eu virei pastor. Como assim? Mas tu estudou para ser pastor? Não. Eu já li a Bíblia. Uma par de vezes. Que legal. Além de ler, você também pratica ela? Mas eu tinha que praticar? Não sabia, não. Eu pensei que era só um livro. Manual de sobrevivência para a nossa vida, a Bíblia. De nada adianta a gente ter o conhecimento e não ter sabedoria. A sabedoria é o conhecimento, mas a prática. Amém? Então, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Em outras palavras, mata, come e as outras fogem. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu quero fazer uma pausa aqui para te pedir perdão.
Eu, como pastor do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo, levantado por Ele, eu quero te pedir perdão em nome de todas as figuras de autoridade espiritual que foram mercenárias e que fingiram que se importavam com você, mas não se importaram de verdade. Então eu quero te pedir perdão. Perdão em nome delas. Porque se você não perdoar, você vai continuar carregando um peso dentro de você. Não pense que perdoar é deixar outra pessoa impune, mas é você entregar ela nas mãos daquele que pertence à vingança e à justiça. Deus fala, pertencem a mim a vingança. Quem que é o justo juiz? Todos seremos julgados diante dele. Então pare de você querer ficar carregando essa pessoa por onde você vai. Não importa o que ela fez com você. Ela não tem esse direito. Ela não é boa para você sair carregando ela por onde você vai. Como assim, pastor? Carregando ela? Exatamente. Quando eu não perdoo, eu fico ressentindo. Quer dizer que eu carrego aquela pessoa no meu coração por onde eu for. Eu conheço pessoas que faz 20 anos que aconteceu uma situação, mas ainda vive há 20 anos atrás. Não perdoa. Enquanto tu não perdoar, perdoar não quer dizer conviver. Perdoar não quer dizer ser amigo. Perdoar quer dizer liberar. Eu perdoo e não quero mais me machucar com isso. Senhor, pertence a ti a justiça. Eu não quero mais pensar o que ele merece. Eu não sou juiz para condenar ninguém. Quem vai dar condenação é Deus um dia. E que Deus, com a tua graça, misericórdia e poder, transforme essa pessoa. Sabe, eu já fui traído, já fui machucado, já apanhei bastante nessa vida também. Como todos nós, tenho certeza que a tua dor, eu não posso medir a sua dor e você não pode medir a minha. Mas também já apanhei muito da vida. Só que todas as vezes, pela graça e misericórdia do Senhor, eu escolhi ser humilde o suficiente para perdoar. A Bíblia vai falar que até os pagãos ama e ora por quem ele ama. A Bíblia, Jesus vai falar no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6 e 7. Ele vai falar, e num trecho do Sermão da Montanha, ele vai falar, sabe o quê? Vocês ouviram, odeiem os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Porque qual galardão vocês mereceriam se até os pagãos fazem coisas boas para quem os ama, para quem trata eles bem? A gente precisa fazer coisa boa para aqueles que nos ferem, que nos faz mal. É isso que Jesus ensinou na cruz, quando ele estava quase morrendo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Saúde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que saia todo espírito de engasgo. Brincadeira. Amém? Ele não se importa com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pastor que não visita a ovelha na casa e não recebe a ovelha num café, não tem convivência, como que ele vai falar conhece a ovelha? No culto dá para conhecer alguém? Sim ou não? Eu posso falar um monte de palavra bonita aqui e ter uma vida toda torta lá fora. Você vai descobrir que a minha vida torta é aqui em cima? Não. Na verdade, você nunca vai descobrir que a minha vida é torta porque ela não é, em nome de Jesus, amém? Mas não é aqui em cima que se mostra uma vida torta. Aqui eu já fui em igrejas e já fui infelizmente decepcionado, vocês talvez também, por grandes figuras nacionais como homens de Deus. Não vou citar nomes, mas um homem de Deus que tocou nações. Chegou numa igreja lá em São Paulo, com um amigo meu congregava. Ele ia ministrar, ele é músico e pastor, esse homem. E eu pensei que o cara, para mim, era uma referência. Eu amava os louvores dele. Ele tem um disco que é no piano, clássicos. Eu amava. Ele tinha um cabelinho mais comprido na época, muitos anos atrás. E aí, eu falei, eu não acredito.
Quando me falaram, prepararam no camarim para ele lá na igreja, cheio uma mesa de frutas, um monte de coisa. Ele reclamou de tudo. Uma arrogância. O motorista foi buscar ele no hotel e levar, só falando mal e reclamando de tudo e de todos. Nem parecia ser cristão. E é um cara que é líder hoje de acho que centenas ou até milhares de igrejas aí. Eu não vou falar o nome dele porque é antiético. Mas é triste porque eu me decepcionei. Eu amava e amo ainda tudo que ele já fez pelo Senhor. Mas eu falei, como pode? A gente é enganado. Por quê? Porque é fácil você ser bonito na tela de um celular. É fácil você parecer bem num culto. Agora é nos bastidores. É quando ninguém está te vendo. Como que você trata a pessoa que é considerada mais simples no seu trabalho? Eu sempre gostei de conversar com as faxineiras das empresas que eu trabalhava. Primeiro porque elas observam todo mundo e elas sabem quem são as pessoas que realmente são humildes e mansas e as que não são. E é engraçado que quando você para conversar com uma pessoa que trabalha nessa área e você às vezes está com um cargo muito importante, a pessoa ela fica constrangida. Ela quer te chamar de senhor, mais velha que eu. Senhor, moço, mas o senhor parou para conversar comigo, o senhor está precisando de alguma coisa? Não, e você está precisando de alguma coisa? Às vezes começava a chorar. Você está bem? Ela, não sei quando foi a última vez que alguém me perguntou isso. Quantas vezes a gente, sem perceber, passa? Às vezes, alguém que está dormindo na rua, né? Quantas vezes você só olha, às vezes, com preconceito? Morador de rua, está mal vestido, vou atravessar a rua porque pode me assaltar. E tem que cuidar mesmo, né? Mas aqui em Nova Prata, meu Deus do céu. Que a gente possa não ser movido pelo que os olhos nos mostram, mas ser ouvido pela voz de Deus. Porque nós não conseguimos conhecer a intenção do coração do homem. Só ele. E sabe quem que é a pessoa que a gente mais julga? Nosso cônjuge. Você sabia que às vezes seu esposo ou sua esposa faz coisas para você que se ele fizesse para qualquer outra pessoa, ele seria honrado? Se o que o seu esposo e a sua esposa faz para você, ou o que o seu pai e sua mãe faz para você, o sacrifício, o carinho, o esforço, se uma pessoa recebesse isso, ela ia ficar grata pro resto da vida e ia falar para todo mundo o que o seu esposo fez por ela e o que a sua esposa fez. Será que você está sendo grato o suficiente? Ou só está olhando as coisas ruins que a pessoa tem? No início do namoro a gente só olha a qualidade. Nem parece que tem defeito. Olha, esse não veio com defeito de fabricação. É só coisa boa. Até o mau hálito da pessoa é gostoso de sentir. Se solta um pum do teu lado, você fala, ó, cheira flores. Ai, ai. Agora, depois de um tempo de casado, até quando a pessoa faz algo bom, você até desconfia. Né? Mas tá tudo bem? Às vezes você tá até com uma faca na mão. Ai, ai, brincadeiras à parte. Que a gente possa ser mais grato a Deus e julgar menos as pessoas, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Continuando. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. Estava falando de Israel.
Ele estava falando da gente agora, né? Ainda tem outras ovelhas. Olha aí, ó, faz um coraçãozinho para Jesus. Ele estava falando de você. Ainda tem outras ovelhas. Não deste aprisco, não de Israel. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Repita comigo. Eu ouvirei a voz do Senhor. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um dia que todos nós... Não vai ter placa de igreja, meu querido. Na verdade, nem existe placa de igreja. Isso é coisa do homem, né? Se você for ver na Bíblia, em Atos, era assim. A igreja de Corinto. A igreja de Éfeso. A igreja da Galácia. E assim vai. O que é isso? Nome das cidades. Tem a igreja de Nova Prata. Não tinha que ter um monte de placa de igreja. Mas, por conta da maldade do ser humano, a gente acaba fazendo isso. E para cumprir a lei também, né? Então haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje eu vou falar de 5 vozes que você talvez tenha ouvido. Peraí. Mas é você quem escolhe quais delas escutar ou quais delas dar atenção. Primeira voz, repita comigo. A voz da minha alma. Isso mesmo. Qual é a voz da sua alma? Vamos abrir em Filipenses 4:8. Puder colocar ali no telão, Filipenses 4:8. São os nossos sentimentos, o nosso medo, o nosso raciocínio. Isso é uma aula, tá, meus amados? Então, se você quiser anotar no teu celular, em qualquer lugar, anote para você não esquecer como ouvir a voz de Deus. Agora é a parte prática. São 5 vozes que eu vou dar. E uma delas é a voz de Deus, é claro. Então a primeira voz que a gente não deve ouvir está em Filipenses 4, verso 8. Sentimento, medo, raciocínio, pensamento, estratégias, planos, etc. Olha lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então são os meus pensamentos, é o pensamento da minha alma. Também podemos abrir Salmos 139, verso 23 e 24. Salmos 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu... O que é o coração quando a Bíblia fala de coração? É a nossa alma, são os nossos sentimentos que a gente pensa, amém? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Próximo. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cuidado com a tua voz da sua alma, porque o coração do homem é enganoso. Eu acho que a primeira voz mais perigosa que tem, que a gente ouve, é a voz da nossa alma. Sabe quando você toma uma decisão? Você não precisa de comprar nada. Você olha aquilo, pesquisa. Hoje em dia tem Shopee, né? Antigamente era shopping, lá em São Paulo, principalmente. Mas hoje em dia tem Shopee, tem a lojinha da Rê, Chimas da Rê, tem várias coisas. Aí você vê, você vai lá na loja, tu vai numa praça de alimentação, vai numa... Como é que chama que eu fui hoje? É capelinha? É. Meu Deus, almoço da capela, aquilo lá devia ser proibido. A gente volta um pouco mais inchado e não sabe por quê. E aí o que acontece? A gente vai e a gente não consome aquilo que a gente quer. Você se pergunta, eu preciso? Não. Eu estava conversando com a Fernanda outro dia, amiga da Rê. Ela falou que tem várias cuias diferentes. Uma é cor-de-rosa, até tiraram foto de eu tomando numa cuia cor-de-rosa aí. Pegou até mal no GDC, a gente no GDC lá, e aí parou em minha cuia e eu fui responder e fiquei falando muito tempo com a cuia na mão. Os irmãos não perdoam, né? Ah, vai pensar que é só porque é pastor? Vai nada. Pelo menos não postaram no Instagram, né? Menos mal. Aí ela falou assim, você acredita que eu nem tomo chimarrão? Só quando assim a gente faz uma roda assim. Falei, sério? Ela falou, mas eu tenho umas, eu não sei quantas, para não mentir, mas falou umas 3, umas 5.
Os 5 kits de cuia diferente. Ele tá brincando, mas por que você tem tanta cuia? Ah, eu sou amiga da Rê, né? Ou seja, a gente às vezes consome coisas que a gente não precisa. Não estou falando desse caso só. Não é tudo. A gente tem gente que tem 20 sapatos e quer mais um. Né? Mas só tem 2 pés. O direito e o esquerdo. Mas precisa ter mais um. Sabe por quê? Porque você não sabe se é homem, vai falar pra cá. Já estou sendo julgado ali, tá? Eu já li, já fiz a leitura. É que ele é homem, não entende que para roupa marrom é um sapato. E se for uma calça skinny, é de um jeito. Se for uma calça pantalona, é outro tipo. Não adianta usar sandália, tem que ser sapato fechado. E assim vai. Daqui a pouco tem que ter 47 sapatos para usar só na cor marrom. Agora vamos para preta, mais 40. E assim vai, né? Será que a gente precisa, né? Isso é um exemplo da voz da nossa alma. A gente faz muitas coisas. Outra coisa que a voz da nossa alma, sabe o que acontece? Reação. Alguém que você ama e que você quer o bem. Está num dia mal. Está com uma dor, às vezes está com desinteria. Está com cólica. E aí a pessoa com cólica, ela fica mais impaciente. Ela dá uma resposta para você meio grossa. Você estava tudo bem. Aí a tua alma fala, você vai deixar ele falar assim com você? Você vai ficar quieto? Ah, tu tá pensando que tá falando com quem? Eu não sou teus colegas de trabalho não, viu? E aí começa já. É a alma, você ouve a sua alma. E qual a segunda voz? A voz da minha carne. Repita comigo. A voz da minha carne. Que são os meus maus desejos, as tentações, o medo, o orgulho, a ganância, a avareza, a preguiça, as vontades da carne, o pecado, a vontade de querer ganhar vantagem, os vícios, os prazeres, o comodismo, o ódio, a vontade de matar um. Isso é a vontade da nossa carne. Tiago, capítulo 1, verso 13. A gente espera o Hugo voltar ali e a gente volta para o versículo. Tiago 1, 13 ao 15. E depois eu falo. Tiago 1, 13 ao 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Próximo. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Muda a versão, você sabe como muda não? Põe NAA ou NVI. Só para a gente conseguir compreender melhor as palavras mais da atualidade. 1,14. Atraído e enganado pela sua própria... Aí também tá. Não, você pôs ACF. Porque a ACF é ruim. Tem que ser NA ou NVI. Mas enfim, pelos seus próprios maus desejos, tá? Consciência é isso. Pelos seus próprios maus desejos. Então isso é a vontade da carne. Olha o que Gênesis capítulo 4 fala, do verso 6 ao 7. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que está falando aqui? Do pecado, a vontade da carne. Todos os dias a gente tem que dominar a vontade da nossa carne. Seja a nossa ansiedade, seja a nossa raiva, a nossa ira, seja a nossa tentação, a vontade de pecar, imoralidade sexual, vício, fofoca, mentira, seja qual for. Qualquer pecado, ele vai estar sempre batendo a porta. E Satanás e o pecado que está no nosso coração, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Talvez a tua fraqueza seja relacionamentos. Talvez a tua fraqueza é o orgulho. Você não consegue se colocar abaixo das pessoas. Você tem que sempre estar competindo. Talvez a tua fraqueza seja falar mal dos outros ou pensar mal dos outros. Sair julgando todo mundo, crítico de cinema.
Sento a minha cadeira, sento o bumbum na cadeira e saio criticando. Olha aquele lá, ó, ele está errado, ele faz isso, aquela lá. Mas e você? Como que a Bíblia fala? Por que você não tira a viga que está nos seus olhos, ao invés de ficar olhando o cisco que está no olho do teu irmão? Amém? Então a segunda voz é a voz do pecado da minha carne. Terceira voz. A voz do outro. Repita comigo. Eu posso ouvir a voz do outro. Quem é o outro? Outras pessoas. Podem ser seus amigos. Então, nem sempre é ruim ouvir a voz do outro, amém? Mas é uma voz que a gente ouve, sim ou não? O problema é que normalmente a gente dá importância nas coisas que não deveríamos dar e a gente esquece dos conselhos que deveríamos dar importância. Quem que são os outros? Podem ser os seus amigos, pode ser o seu pastor, você está ouvindo a voz de uma outra pessoa aqui, amém? Além de estar ouvindo a palavra de Deus, mas também está ouvindo a voz de uma outra pessoa. Pode ser seus familiares, irmãos da igreja, colegas do trabalho, seu chefe. Às vezes é difícil de ouvir a voz do chefe. Seus conselheiros ou escarnecedores. A Bíblia vai falar para a gente não fazer parte de roda de escarnecedores. O que é escarnecedor? É aquela roda onde as pessoas sentem prazer em ficar falando mal de tudo. Reclamar, murmurar, falar mal do outro, fofocar, se achar melhor que o outro, ficar zoando e zombando do outro. Começa a chamar só de apelido, mas sabe que o cara não gosta, a mulher não gosta e fica. Eu já tive uma conversa com os jovens aqui uma vez na igreja justamente sobre isso. Eu falei, eu não quero. Tinha um menino que tinha um apelido de malvadão. Primeira vez que eu ouvi aquilo, eu falei, esquece esse nome aí, cara. Eu falei, agora eu vou te chamar de bonzão, então. Malvadão, o quê? Misericórdia, irmão. Quase que eu fiz o sinal da cruz. Aí eu parei de chamar ele de malvadão. E aí, todo mundo, eu comecei a chamar ele pelo nome no aumentativo, na verdade, né? E aí todo mundo começou a chamar ele assim, porque todo mundo chamava, vai lá, o malvadão chegou. Eu falei, não quero mais que você chame ele assim. Para de profetizar na vida do homem. Ele não é malvado, cara. E pensa no menino que é um doce. Tem um coração, não sei nem porquê. Aí eu perguntei, por que te chamam de malvadão? Ele falou, não sei. Eu fui perguntar para os meninos, por que vocês chamam ele de malvadão? Sei lá, ele que se colocou esse apelido. Acho que a pessoa, sabe aquele pessoa que é bem inocente, assim, de tudo? Ingênuo, eu acho que ele percebe que ele é tão assim que ele falou, não, eu preciso, já que eu não tenho cara de malvado, eu preciso me colocar o apelido. Eu acho que foi isso, não tem outro motivo, eu não consegui enxergar outro motivo. Salmo 1 diz, se alguém puder abrir, não, se o Hugo puder abrir para mim, por gentileza. Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está falando em outras palavras, cuidado com a voz dos outros. Tem bons conselhos, tem, mas infelizmente tem muita gente que quer te ver bem, mas poucas que querem te ver melhor que elas. Sabia disso? Agora, uma coisa eu te garanto e falo diante de Deus, eu sou uma pessoa que quero ver você chegar a lugares que eu nunca vou chegar. Eu quero e declaro, estende a tua mão, em nome de Jesus eu declaro que você vai alcançar pessoas que eu jamais conseguiria alcançar. Você vai chegar em alturas, em lugares que eu jamais conseguiria. Eu estou aqui para te lançar e te impulsionar, eu vou servir como um trampolim para você pular e conseguir alcançar lugares mais altos em nome de Jesus. Amém? E assim, infelizmente, são poucas as pessoas que querem o teu bem. Elas até querem o teu bem, mas não melhor que elas. Quando começou, opa, cara, eu tô feliz que você saiu da pobreza e agora você tá ali numa classe média. Agora tu tá ficando rico, cara. Já não tô gostando. Tem gente que é assim. Ao invés de fazer o contrário, cara, que bênção que você tá ficando rico. Agora eu te ajudei lá atrás com conselhos, agora tu me dá conselho, cara, porque eu não sei como é que fica rico desse jeito. Enfim, então a gente precisa aprender uns com os outros, amém? Quarta voz. Essa voz aqui eu acho que é mais tranquila. Repita comigo. Existe a voz do inferno. O que é a voz do inferno? É a voz do diabo.
é a voz dos espíritos malignos, de demônios, que muitas vezes você, no meio do seu pecado, você dá brecha, você dá legalidade, e o diabo usa a tua boca. Sim ou não? E é normalmente com pessoas que você não gostaria de fazer mal. E aí essas pessoas que te amam, permitem o diabo usar a boca delas para acabar com a tua alegria, com a tua paz. Só que hoje eu não quero que você foque nas pessoas que te fazem mal, eu quero que você foque em você. Eu venho na igreja, sabe por que nós viemos na igreja? Porque somos doentes, porque somos pecadores e precisamos de cura e de salvação. Amém? Então é fácil eu apontar e falar, o outro precisa mudar, ele vive ouvindo e usando, o diabo vive usando a boca dele. Ei, o diabo usa a minha e a sua boca às vezes. Então que você faça uma reflexão sobre a tua vida, em quais momentos que ele está usando e que você está dando essa brecha. Amém? Efésios capítulo 4, verso de 27. Eles são adversários declarados de Deus. Efésios 4, 27. Por gentileza, Hugo. Não deis lugar ao diabo. Peraí, vamos entender aqui. Quem que escreveu isso? O apóstolo Paulo. Ele escreveu para quem? Para a igreja de Cristo, que estava na cidade de Éfeso. Por isso que eram aos Efésios. Então ele não está falando com alguém que é ímpio. Amém? Está falando com os cristãos. Então essa aqui é uma prova que nós, como cristãos, podemos estar dando dando lugar ao diabo em nossas vidas. Quer dizer que às vezes a gente está sendo instrumento de Satanás para acabar com a fé daqueles que a gente mais ama. Ou às vezes até de pessoas que a gente nem ama também. Aí é pior ainda. Aí que a gente tem que vigiar em dobro. Às vezes é a sogra, às vezes é um parente, às vezes é o chefe, às vezes é um funcionário. Você dá risada, né? Mas a tua sogra é uma bênção, né? Sei. A minha sogra é uma bênção. Pena que ela está morta, mas eu tenho saudade dela. Mas ela sempre foi bênção, até quando está viva. Minha sogra, tenho saudade dela. Ela já faleceu faz 10 anos. E ela me protegia tanto, gente. Eu tenho saudade mesmo. Quem tem a sogra que parece que ama mais o genro do que a filha? Tem alguém assim? Aí, ó, é tão bom, né? Acontece alguma coisa, a sogra fala assim, você tem que valorizar mais o marido que você tem. Aí, é tão bom quando você ouve a mãe falando para a filha isso. Mas já faz 10 anos que eu não ouço isso. É claro que nem tudo são flores, né? Mas eu amava muito a minha... Amo ela, porque ela está lá no céu, em algum lugar com Jesus, e um dia eu vou encontrá-la. E você deu risada, né? Glória a Deus. Ser feliz é bom. Gênesis 3, verso do 1 ao 5 diz, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Serpente fala? Sim ou não? Não. Eu, pelo menos, nunca vi uma falando, nem no YouTube eu nunca vi. Mas com a inteligência artificial hoje deve dar para falar, né? Mas Satanás já usou a inteligência artificial dele naquela época e falou com Eva. Com Eva não, com a mulher, ela ainda não chamava Eva. E a mulher deu ouvido, e Adão também deu ouvido para a serpente, porque Adão estava junto ali. O que a gente entende? Que Satanás ele vai usar, às vezes, a nossa vida, mas às vezes ele vai usar qualquer situação ao nosso redor. Então, cuidado, às vezes você acha que está ouvindo alguém, mas está ouvindo o próprio diabo que quer roubar, matar e destruir a tua vida, amém? Então, a gente ouviu 4 vozes, vamos recapitular por enquanto? 4. A primeira é a da nossa alma, a segunda é da nossa, a terceira do outro e a quarta do inferno. E sobrou a quinta, a última voz que eu categorizei aqui. Repita comigo. Eu posso
E eu quero ouvir a voz de Deus. Aleluia. O Criador de todo o universo. Olha como isso é forte. Tem até aquela canção, né? Eu amo muito aquela canção, Emanuel. Deus conosco, um Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável. Criador do... Não, como é que é? Se vestiu na criação. E depois, qual que é? A parte do universo lá, como é que é? As mãos que sustentam. Quem canta? Conta comigo aí. O universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou. Te chama a ver. Já parou pra pensar nisso, cara? Como é forte? Quem somos nós? Para que um ser tão extraordinário, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, se preocupe com o meu e o seu nome. Já parou para pensar nisso? E tem mais. Ele faz questão de te chamar de filho. Obrigado, Jesus. Só que você tem perdido tempo com as outras 4 vozes. Não tem conseguido ouvir a voz mais doce que te fala: filha minha, filho meu, eu te amo. Não pelo que você pode fazer. Não pelo que você pode me oferecer. Te julgo pelo que você faz. Eu não olho como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu vejo teu coração. E eu consegui ouvir dentro do teu coração o porquê de cada atitude sua. E eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te ensinar. Te amando e restaurar e curar as suas feridas. Jesus, nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz. A voz do Criador dos céus e da terra, do Alfa, o Ômega, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Pai, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Um Deus que enviou o seu único Filho, morrer em nosso lugar para que a gente pudesse ouvir a voz dele. Não foi fácil o caminho que ele teve que percorrer para que a gente pudesse ouvir a voz dele. Era impossível, somente os profetas ouviam a voz de Deus. Mas Deus nos ama e se importa tanto com a gente, que Ele falou: eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, para morrer porque eu amo os outros filhos e eu preciso que eles escutem a minha voz. Porque tudo está indo por água abaixo enquanto eles ouvirem a serpente, enquanto eles ouvirem a voz da própria alma, a voz da própria carne, a voz dos outros, a voz do inferno, eles não conseguem ouvir a minha voz. Mas era uma distância tão grande que estávamos de Deus, mas tão grande, que só tinha uma ponte grande, suficiente para nos acessar a Deus.
E essa ponte era o próprio Deus. O Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E ele, desde o início, estava com Deus. E ele era Deus. Vamos ler alguns trechos da Bíblia que falam sobre a voz de Deus, para que você consiga entender mais ainda. A gente entendeu as outras 4 vozes. Sabe por que a gente tem facilidade de entender as outras vozes? Porque a gente escuta muito elas. Aquilo que a gente tem familiaridade, a gente aprende rápido. É triste isso, né? É triste a gente ter facilidade de ouvir a voz da raiva, a voz dos nossos sentimentos, a voz de Satanás através de outros e através de nós. A voz da nossa carne, do nosso pecado, da tentação. É triste. Mas hoje isso vai mudar. Amém? A gente vai ter muito mais intimidade com a voz de Deus. Existem esses 5 emissores diferentes de voz que a gente aprendeu. Eles podem exercer influência sobre nós. Tudo que a gente ouve nos influencia, amém? Eu até costumo dizer que todo homem tem a mulher que merece e toda mulher tem o marido que merece. Sabe por quê? Porque a voz que a esposa mais escuta é do marido. E a voz que o marido mais escuta é da esposa. Depois vem os filhos também. Eu sempre costumo perguntar, a sua esposa ou o seu esposo, isso é uma autorreflexão, amém? Lembra que eu falei? Vamos lembrar que a gente está na igreja, é para Deus trabalhar em mim, não no outro, amém? Quem vai no hospital é quem está doente do corpo. Agora quem está doente da alma e do espírito, e todos nós estamos, pelo pecado, a gente precisa vir para a igreja. Então não é sobre o outro, é sobre mim e a voz de Deus. E eu costumo dizer o seguinte, que se a minha esposa, que está há 14 anos comigo, ela se tornar alguém pior do que quando eu a conheci, eu sou o maior responsável por ter influenciado ela a se tornar essa pessoa. Não sou o único responsável, mas sou o maior. Porque a minha voz é aquela mais escuta. Talvez porque eu tenha dado muito ouvido às 4 primeiras vozes e não à 5ª. Cuidado. Aquilo que você prioriza se torna a coisa mais importante na sua vida. Então a voz que você priorizar, escutar, vai ser aquilo que se torna mais importante. As minhas atitudes só vão revelar aquilo que eu mais amo. Porque amor não é sentimento. Amor tem a ver com atitude. Então, se a minha atitude está sempre sendo negativa, é porque é reflexo daquilo que eu carrego por dentro. O que você tem priorizado? Qual a voz que você tem dado mais importância? Tem uns que dão mais para a religiosidade. Porque a voz da religião, ela não traz transformação. Ela só melhora a tua aparência. A voz da religião vai fazer você se vestir melhor. Vai fazer você parar de falar palavrão. Você vai trocar, de vez em você xingar o seu abençoado, né? Ou seu filho de uma meretriz. Você vai mudar o dialeto. A religião, ela vai te apresentar você mudar o seu estereotipo, sua aparência. Mas Jesus, ele vai transformar o teu coração. Talvez você tenha dado mais importância para a vaidade, para as tentações, para a sua carne, ou até para a zona de conforto, para o seu comodismo. Sabe aonde eu lutei tanto para conquistar isso, agora é o topo da montanha que a gente comentou esses dias aí. Talvez você tenha dado mais importância, sabe pelo quê? Para os medos que te paralisam.
Você já não tem mais ousadia, não tem mais vontade. Talvez você tenha dado mais brecha e ouvido mais a voz do diabo, da tua alma. Ou você tem dado mais importância para a voz de Deus. E como distinguir então a voz de Deus? Como fazer a voz de Deus prevalecer sobre todas as outras vozes? Eu vou contar uma pequena história. Uma vez um pastor, amigo meu, ele conta esse testemunho. Veio um jovem conversar com ele, se aconselhar. Pastor, Deus não está mais falando comigo. Ah, é? Como assim Deus não está falando mais com você? Eu já tentei de tudo e não escuto Deus mais falar comigo como antes. É. Aí na hora aquele pastor falou assim, o que eu vou falar para esse jovem? Às vezes a gente vai aconselhar e a gente às vezes não sabe o que falar na hora. E às vezes eu falo assim, meu querido, vamos orar. Vamos orar para Deus dar sabedoria. E aí naquele momento o Espírito Santo falou assim, fala para ele lá para o outro lado da igreja. Vou pegar um voluntário aqui agora. Deixa eu ver aqui. A Andressa que já está lá no fundo. Faz um favor, Andressa. Vai lá no canto lá no final da igreja. Isso. Eu vou falar uma frase para você, tá? E aí você vai repetir ela se você conseguir escutar. Jesus ama muito você. Você ouviu o que eu falei? Mas você ouviu o que eu falei? Mas eu falei. Eu vou repetir para ver se você consegue falar, tá bom? Você ouviu o que eu falei? Vem até aqui, por favor. Pode vir aqui, por favor. Vou falar a mesma coisa que eu te falei, tá? Jesus ama muito você. Jesus ama muito você. Por que você me ouviu agora? Eu estou perto. Muito obrigado, pode sentar. Dá uma salva de palmas pela vida da Andressa. Não tem a ver só com atenção, tem a ver com aproximação. Deus nunca para de falar. Até o silêncio de Deus fala com a gente. O problema é que a gente, às vezes, não está próximo o suficiente para ouvir a voz de Deus. Amém? Você já ouviu falar do pastor Luciano Subirá? Sim? Essa ministração eu me inspirei num dos livros dele. E ele conta nesse livro. Eu nunca fui e quero ter a oportunidade. Quem aqui já foi para Foz do Iguaçu ver aquelas cataratas, coisa mais linda lá? Você pode entrar debaixo de uma queda d'água lá, sim ou não? Não. O que acontece? Provavelmente você morre se você entrar ali, né? Nadando debaixo de uma queda d'água. O mais próximo, se eu não me engano, que eles vão é com os barcos, né? É isso? Tem uma ponte, né? Mas também tem um barco, uns barcos lá embaixo. Os dois mais próximos. Eu acho que não existe, ou se existir, são poucos os lugares no mundo inteiro com um volume de água tão grande igual lá. Sim ou não? Não existe. Mas você consegue ouvir a voz do teu irmão que estiver do teu lado lá. Do teu amigo, do teu parente, da tua esposa. Você consegue, gritando, conversar estando na ponte, sim ou não? Agora, quem aqui já foi em qualquer cachoeira? Pode ser pequena, uma cachoeirinha pequena. Às vezes até uma bica d'água que parece uma mangueira só que um pouco alta. Você vai lá embaixo, quando ela cai na tua cabeça ali. A pessoa pode estar do teu lado, falar com você, você vai ouvir o que ela vai falar? É o quê? Às vezes no chuveiro, né? Às vezes a gente já tem um pouco de... Eu, pelo menos, no chuveiro, a Aline quer conversar, a pastora às vezes quer conversar comigo, eu estou no chuveiro, ela está fora. Ela fala, ainda mais no inverno, que a gente deixa no quentinho, né, o chuveiro. Eu quase não escuto. Agora, é impossível você ouvir. Por quê? Porque não tem a ver com volume de água, não tem a ver com tamanho. Tem a ver com a minha aproximação. A
aquilo que estiver mais próximo vai ser o que eu vou conseguir ouvir. E a voz de Deus, a gente vai ler agora. A Bíblia vai comparar ela à voz como um som de muitas águas. Mas não tem a ver com o volume de água, mas tem a ver o quão próximo essas muitas águas estão de mim. Ezequiel 43, verso 2, diz assim: E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 1, 24. Quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Não importa, eu posso estar lá na Foz do Iguaçu, com as cataratas gigantescas, Deus está perto de mim. Mas se tiver outras vozes mais próximas, eu não vou dar atenção para as vozes de muitas águas. Eu vou ouvir a voz de quem estiver perto de mim. Agora eu posso estar numa cachoeirinha pequena. Eu vejo que tem muitas águas. Se eu mergulho lá para debaixo daquela cachoeira, eu não vou conseguir ouvir mais nenhuma das outras 4 vozes. Eu só vou ouvir a voz de muitas águas. Amém? Jeremias 51, 15 e 16 diz o seguinte: Deus fez terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu. Aleluia. E nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Apocalipse 1,15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Você vê a Bíblia falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos aqueles que tiveram a experiência de Deus, quando ouviu a voz do Eterno, do Rei, do Todo-Poderoso, veio como um som de muitas águas. Deus quer que a sua voz alcance as nossas vidas com tamanha intensidade que cheguemos ao ponto de não mais ouvirmos nenhuma outra voz. Que a sua palavra prevaleça sobre toda e qualquer voz deste mundo. Quer dizer que quando vier qualquer voz estranha, você precisa mergulhar debaixo da cachoeira de Deus. Quando vier a voz da tua alma, vontade de responder, você tem que respirar fundo e ir debaixo da torneira de Deus. Quando vier uma voz da tua carne, do pecado, tu tem que fechar tua boca e ir para debaixo da voz de Deus. Quando vier a voz dos outros falando mal e apontando, tu tem que ir para debaixo da água de Deus. Quando vier a voz do inferno, do próprio diabo, querendo usar a tua vida, você tem que ir para debaixo da voz de Deus. Não é o quanto que ele fala, mas é o quanto de próximo que você está da boca de Deus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que os seus ouvidos sejam alinhados e afinados para ouvirem a voz de Deus todos os dias de suas vidas. Que a palavra do Senhor venha prevalecer todas as outras vozes, em nome de Jesus. Em Atos, capítulo 19, verso 20, diz: Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. O que é prevalecer? Quer dizer que não tinha só aquela palavra. Crescer e prevalecer sobre outras. Então, olhe, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E qual que é a palavra do Senhor, amados? As Escrituras Sagradas. Amém? Tem gente que quer ouvir a voz de Deus e não lê a Bíblia. Aí fica difícil. Estamos tentando te ajudar, mas se ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Não é a intensidade, não é o volume, mas sim o foco, a atenção e a distância, o que mais importa. Não tem a ver o quanto você conhece a Bíblia.
e sim o quanto próximo você está dela. Eu vou repetir isso. Não tem a ver o quanto você conhece da Bíblia, mas sim o quanto você pratica ela, o quanto você está próximo dela. Eu conheço teólogos que infelizmente hoje não estão mais na presença do Senhor. Passaram anos e anos estudando as Escrituras, mas não estão, porque não é o quanto você conhece. Não é o quanto eu conheço a minha esposa que me faz ser íntimo dela, mas é o quanto eu tenho de vida com ela, o quanto que eu compartilho da vida com ela. Intimidade. Amém? Não tem a ver com conhecimento, tem a ver com relacionamento. Não tem a ver com tradições, dogmas e obras. Tem a ver com fé, esperança e amor. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. A gente não está falando de um livro escrito apenas, mas um livro vivo. E a única coisa eficaz para curar aquilo que você precisa, a tua alma e o teu espírito. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósito do coração. Não é os pensamentos dos outros, e não é o propósito do coração dos outros, é os próprios pensamentos e os próprios corações, amém? A voz do Senhor é a única que tem poder para curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Qual é a voz que você quer confiar a decisão da sua vida, do seu dia a dia? Qual é a voz? É a sua voz? Da tua alma? Da tua carne? É a voz dos outros? É a voz do inferno? Ou é a voz de Cristo? A voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Se coloque de pé. Se coloque de pé para a gente. Queria chamar o Hugo aqui já. Queria que apagassem a luz ali, por favor. Isso aqui? Escuta isso.